Vamos lá então, vamos falar agora das DTVMs e das CTVMs. Vamos anotar o que significa aí? São corretoras de títulos e valores mobiliários, corretoras de títulos e valores mobiliários, e a DTVM é distribuidoras de títulos e valores mobiliários, tá? Hoje, na característica geral, elas são idênticas, tá? A DTVM e a CTVM, elas fazem as mesmas coisas, as corretoras e distribuidoras, tá bom? Vamos entender um pouquinho mais dela aí e fazer uma introdução. As corretoras e distribuidoras tinham funções distintas até 2009, ou seja, elas não faziam a mesma coisa até 2009, né? Pois somente as corretoras poderiam operar em bolsa de valores. As distribuidoras precisavam de uma corretora para operar na bolsa, tendo, portanto, uma área mais restrita de operação. Então, depois de 2009, isso encerrou. E aqui é só uma informação adicional para vocês entenderem por que existem distribuidoras e corretoras. Mas hoje elas fazem a mesma coisa, então não tem diferença nenhuma, beleza? Isso aqui é só uma introdução, só para vocês entenderem mesmo, mas não tem nada aqui que a prova possa te cobrar. Continuando. Com a decisão conjunta do Bacen da CVM, número 17.000/2009, que autorizou as distribuidoras a operar diretamente nos ambientes e sistemas de negociação dos mercados organizados de bolsa de valores, eliminou-se a principal diferença entre as duas instituições. Então aqui é só para vocês verem, eliminou a diferença, ou seja, a gente não tem mais diferença nenhuma entre corretora e distribuidora. A sua prova ela pode te perguntar a DTVM, ela pode perguntar a CTVM, ela pode perguntar uma corretora, ela pode perguntar uma distribuidora, ela vai estar falando da mesma coisa, tá? Então isso é muito importante você fixar, porque ela pode perguntar de forma resumida, né, DTVM e CTVM, ou pode perguntar corretoras e distribuidoras, beleza? Vamos lá então, continuando. A principal atividade dessas instituições, vamos passar a marcar texto agora, é de execução de ordens de compra de ativos para seu cliente. Vamos continuar a leitura e eu vou explicar. O investidor não opera diretamente na Bolsa de Valores. Pode passar o marca-texto, eu já falei isso para vocês em uma outra aula, quando a gente fala da B3. O investidor ele não pode operar direto, ele tem que abrir uma conta numa corretora ou numa distribuidora, né? Mas sim através de um intermediário, que seria aí a corretora distribuidora, que cobra taxa por essa prestação de serviço. Geralmente, essa taxa por prestação, a gente vai ver depois um pouquinho, tá? Essa taxa de custódia e taxa de corretagem. Pode anotar aí, mas é claro que a gente vai ver a diferença das duas, né? Quando a gente for falar lá de renda variável, mas deixa anotadinho aí o que são essas taxas, beleza? Então, olha só, o que a gente passou a marcar texto que é muito importante, né? A principal atividade é a execução de compra e venda de ativos para seu cliente. A gente tem algumas corretoras, distribuidoras que são bem famosas. XP, Rico, Clear, Modal, tá? Todas essas aí são corretoras, são distribuidoras. Então o que você faz? Poxa, Wallace, eu quero comprar uma ação aí da Magazine Luiza, quero comprar uma ação da Ambev. Você vai lá e abre conta em uma dessas corretoras aqui, e aí você vai lá e manda a ordem de compra. Você deixa o dinheirinho lá, né? Você vai lá e faz uma transferência do seu banco para essa corretora, e o dinheirinho fica lá, R$1.000. E aí quando você faz a ordem, debita diretamente da sua conta, beleza? Então olha só, você manda a ordem para a corretora e a corretora manda a ordem para a bolsa, tá? Então, essa é a principal atividade dela, ó, a execução de ordens de compra e venda de ativos. Por quê? Porque ela é um intermediador. Então, ó, eu, Wallace, mando a ordem de compra, vamos pegar uma ali, mando a ordem de compra para a Clear. A Clear vai e manda essa ordem para a B3. Perceba aqui que ela vai funcionar aqui, ó, como uma intermediadora, tá? Ela vai ligar o Wallace a B3, beleza? Então isso é muito importante. Continuando. Além da execução da ordem operacional, que vai operacionalizar, que vai fazer a compra ou a venda, as corretoras e distribuidoras normalmente contam com equipe de analistas para auxiliar os investidores na escolha do melhor produto de investimento, de acordo com o perfil, prazo e necessidade do cliente investidor. Quando você abre a conta nessas corretoras, você pode abrir gratuitamente, você não paga nada para abrir a conta, tá? Isso é muito importante. Você pode ter conta lá na corretora lá e abrir para que sucessivamente você conheça, tenha mais proximidade com o mercado, tá? Você vai ver que lá existem várias pessoas, né? Existem canaizinhos dentro da corretora, né? Para que você
veja ali, poxa, qual que é as melhores ações para comprar? O pessoal chama lá de top 5, top 5, né, das melhores ações, os melhores fundos imobiliários, né? Então tem sempre alguém ali fazendo a indicação. Geralmente essas pessoas, elas têm a certificação de CNPI, né, que vai fazer essa análise e vai fazer a indicação, né? É uma certificação voltada para isso. O cara que vai analisar ali, ele é um analista, tá? E ele vai te indicar quais são as melhores ações, os melhores fundos imobiliários e assim sucessivamente. Beleza? Então, ó, um slide importante, estamos começando aí a ver as corretoras e as distribuidoras. Temos aí mais um slide falando agora de uma parte um pouco mais técnica, beleza? Espero vocês então no nosso próximo slide.